Olá, aqui é o Renan do Mercado de Cotas. Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar as diárias de sua cota para disponibilizá-las no mercado. Depois de você já ter cadastrado sua cota e validado ela, agora você precisa configurar essas diárias. Para você começar, você pode tanto vir aqui pela área de pendências, onde vai ter essa pendência aqui de disponibilizar as diárias no mercado, ou também você pode vir aqui em Minhas Cotas, Listagem de Cotas. Daqui, você seleciona a sua cota que está validada. Detalhe que não é possível definir as diárias para cotas que não estão validadas ou estão no processo de validação, que seria no caso essa daqui que ainda está em análise. Então beleza, você seleciona a cota que você já tem validada e seleciona em ver detalhes. Agora nos detalhes de sua cota, você vê que tem essa seção aqui chamada de diárias. Para a gente configurar as diárias, a gente clica aqui nesse botão. Beleza, aqui na tela de diárias, vamos dar uma olhada primeiro como que essa tela está se compondo. A primeira parte é aqui o cabeçalho. Nessa parte aqui você consegue ver qual é a cota que você está editando as diárias. Do lado direito dele você consegue ter os botões de ação, tanto para publicar as alterações, quanto até mesmo para cancelar as alterações que você fez. Agora na parte de baixo a gente tem duas seções. A primeira aqui do lado esquerdo, que é onde conseguimos ver os períodos da cota, e do lado direito que tem os controladores. Vamos dar uma olhada primeiro aqui nos períodos. Neste caso, essa cota ela é dividida em 4 períodos, que no caso 3 deles já foram passados, então não consigo fazer qualquer alteração, não tenho como fazer qualquer alteração no período que já passou. Tenho disponível então apenas um período para fazer alterações, que é esse daqui que se refere a novembro. Então vamos olhar especificamente para esse período. Aqui no caso, eu tenho a data de início desse período, que é no caso o dia 3 de novembro, e a data final dele, que é o dia 10. E também tenho aqui o nome do período. No caso, como ele já está vindo automaticamente, ele está sendo chamado de baixa 19. Já essa parte aqui de baixo, ela se refere às diárias especificamente do período. Então no caso do dia 3, dia 4, até o dia 10, que seria a data final. E também é que eu consigo ver os valores dessas diárias. Um detalhe é que como é a primeira vez que estou entrando aqui nas minhas diárias, elas sempre vão estar com o valor zerado e elas nunca vão estar no mercado. Então isso já é algo para ter em mente. Beleza, agora vamos dar uma olhada nesse setor aqui do lado direito. Ele se refere aos controladores da página. Então no caso, a gente consegue fazer seleções para as nossas diárias, que seria, por exemplo, quando eu faço aqui um clique, eu estou selecionando uma diária. E a partir do momento que ela foi selecionada, eu utilizo essa seção aqui do lado para conseguir fazer alterações nela. Então aqui no caso, eu selecionei uma diária. Então a gente pode ver que aqui na parte de cima aqui dos controladores, que eu tenho um único dia selecionado. Se eu clicar nela novamente, eu tiro a seleção. Então ele vai mostrar aqui que não tem nenhum dia selecionado. Ou seja, essa primeira parte aqui desses controladores se refere à seleção, tanto me mostrando quantos dias eu teria selecionado, um resumo dos valores quando eles estão aplicados e me dá também aqui algumas opções, tanto de selecionar todos os dias ou remover a seleção. Vamos dar uma olhada aqui como exemplo. Eu clico aqui para selecionar todos os dias. Como eu só tenho disponível 7 dias para selecionar de todos os meus períodos, serão apenas eles que serão selecionados. E se eu quiser aqui clicar para remover a seleção, ele vai tirar a seleção de todos os dias. Já a segunda parte desses controladores se refere aos valores da diária. Então eu preciso selecionar alguns dias para conseguir determinar os valores deles. Então como aqui no caso as diárias estão zeradas, vamos imaginar que eu vou pegar essas 3 diárias aqui, e vou colocar a elas o valor de R$100. Beleza, então coloquei aqui o valor de R$100, elas por enquanto estão zeradas, porque eu preciso aplicar essas alterações. Agora que cliquei aqui em aplicar, você vê que elas já estão definidas. Se eu até mesmo tirar a seleção, ela continua com os valores já definidos. Uma outra função dessa seção é que ela demonstra o valor que você como cotista vai receber com base no valor ditado. Ou seja, aqui o valor que você está pedindo é um valor bruto e você receberá um valor líquido. Então ele já te demonstra qual o valor líquido que você vai receber com base no valor que você está pedindo. Assim você consegue se planejar com mais precisão. Já essa última seção, ela se refere à disponibilidade daquela diária. Então aqui no caso, por exemplo, eu defini que essas 3 diárias têm o valor de R$100 cada uma delas. Só que elas não estão determinadas se estão disponíveis ou
indisponíveis. Então, quando eu quiser, por exemplo, seleciono as 2 diárias que eu quero aplicar as alterações, venho aqui e, por exemplo, estou determinando que elas estão bloqueadas para reserva. Já esta última, clico novamente para desselecionar elas e deixo apenas uma única aqui selecionada. E eu estou determinando que essa daqui vai ficar disponível. Agora, então, estou falando para a nossa plataforma aqui. Essas 3 diárias têm esses valores aqui determinados para elas, porém, 2 delas estão bloqueadas e apenas uma está disponível. Isso vai ser útil para quando você já tiver as suas diárias reservadas em outra plataforma, ou então, por algum motivo, elas não estão mais disponíveis. Enfim, você consegue determinar aqui especificamente para cada uma dessas diárias. Um último detalhe é que o último dia do período ele nunca vai ser determinado um valor, porque ele é apenas um dia para checkout. Provavelmente já deve estar acostumado, é que os valores dessa diária são contabilizados com uma base em noites, ou seja, se uma pessoa ela entrar no dia 3 e ela for sair no dia 4, por exemplo, ou seja, fazer um check-in no dia 3 e um check-out no dia 4, ela vai pagar o valor do dia 3, que seria a noite do dia 3. Isso daí já é um modelo utilizado por hotéis e resorts, então já é algo natural, mas sempre é bom reforçar. Ou seja, resumindo, o último dia não tem um valor determinado porque ele é apenas um dia de check-out, então não seria cobrado daquele hóspede. Mais uma coisa, aqui no caso, como fizemos alterações apenas nesses 3 dias, você pode notar que ele tem esse ícone aqui de salvar. Ele se refere que essas alterações ainda não foram publicadas. Ou seja, a gente fez alterações, porém elas ainda não foram disponibilizadas no mercado. Para disponibilizar ela, a gente clica aqui em publicar alterações. Ele vai perguntar se realmente queremos fazer essas publicações e, no caso sim, eu clico em confirmar publicação. Beleza, agora que as alterações foram publicadas, a gente pode ver que nesse período ele está demonstrando que esses 2 dias que definimos as diárias, eles estão como bloqueados, e esse daqui está como disponível. Já os outros dias, eles estão no estado inicial, ou seja, lá no mercado eles vão aparecer como bloqueados também. Então tenha isso em mente, se você quiser disponibilizar algum dia no mercado, você precisa primeiro definir o valor da diária e depois definir a disponibilidade. Se você não tomar nenhuma ação nessa diária, ela vai ficar como bloqueada.